Meu noivo humilhou-me no altar, fazendo piadas sobre minha origem humilde enquanto sua família rica ria ao fundo. Ele não sabia que eu acabara de herdar uma fortuna que faria a riqueza deles parecer troco de esquina. Quando o advogado apareceu na recepção com os documentos, o sorriso dele congelou. E o que aconteceu depois destruiu não apenas o casamento, mas toda a reputação que ele construiu com mentiras. Se você já passou por situação onde subestimaram você, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando. Meu nome é Carolina Mendes, tenho 32 anos e sempre achei que o amor era capaz de atravessar qualquer barreira. Cresci em Campinas, criada por minha avó Dona Lourdes depois que meus pais morreram num acidente quando eu tinha apenas 5 anos. Morávamos numa casa simples no bairro Jardim das Oliveiras, com quintal de terra batida e varal cheio de roupa secando ao sol. Minha avó costurava para fora, e eu cresci embalada pelo ronco da máquina Singer, aprendendo que dignidade não precisava de sobrenome pomposo. Quando me formei em letras e consegui emprego como professora em São Paulo, achei que tinha conquistado o mundo. Foi numa livraria da Rua Augusta que conheci Rodrigo Almeida. Alto, charmoso, advogado formado pela USP, filho de uma família tradicional do Jardim Europa. Ele folheava um livro de Machado de Assis que eu recomendei. Conversamos por 2 horas sobre literatura, e quando ele pediu meu número, senti borboletas no estômago pela primeira vez em anos. Nosso namoro foi intenso. Rodrigo me levava para restaurantes que eu só conhecia de fora, me apresentava como sua namorada com orgulho aparente. Mas sempre houve pequenos sinais. A mãe dele, Beatriz, olhava minha roupa com um sorriso apertado. O pai, Dr. Renato, perguntava sobre minha família com um tom investigativo. Nas reuniões familiares, eu era a única sem história de viagens internacionais ou diplomas de universidades caras. 3 anos depois, Rodrigo me pediu em casamento numa noite chuvosa de setembro. Chorei de felicidade, acreditando que ele me via além da conta bancária. 2 semanas antes do grande dia, minha avó faleceu dormindo, silenciosa como viveu. Enterrei-a com o coração partido, vestindo o único conjunto social que ela tinha. Rodrigo compareceu ao velório, mas ficou apenas 20 minutos. No dia do casamento, enquanto eu ajeitava o véu simples que havia comprado em promoção, algo no espelho me alertou. Mas já era tarde demais. O carro já esperava. A igreja já estava cheia, e eu ainda acreditava em finais felizes. A Basílica Nossa Senhora da Conceição estava decorada como eu jamais imaginei. Flores brancas importadas cobriam cada banco, velas grossas iluminavam o corredor central, e um quarteto de cordas tocava suavemente. Tudo bancado pela família Almeida, claro. Minha pequena lista de convidados professores da escola, 2 primas distantes e vizinhos da minha avó estava perdida no mar de empresários, advogados e socialites que ocupavam os primeiros bancos. Caminhei sozinha até o altar. Não tinha pai para me conduzir e recusei a oferta do Dr. Renato. Rodrigo me esperava ao lado do padre, sorriso largo, terno italiano impecável. Quando cheguei perto, ele se inclinou e sussurrou alto o suficiente para os padrinhos ouvirem. Conseguiu chegar sem pegar carona, amor? Achei que ia vir de ônibus. Risadas abafadas ecoaram. Meu estômago gelou. O padre iniciou a cerimônia, mas eu mal ouvia as palavras. Rodrigo fez outro comentário quando trocávamos as alianças. Pelo menos essa eu paguei, né? Não podia esperar que ela comprasse. Mais risadas. Beatriz cobriu a boca, fingindo disfarçar o riso. Dr. Renato balançou a cabeça como se aquilo fosse adorável. Eu estava paralisada, processando a humilhação em câmera lenta. Durante os votos ele improvisou. Prometo te amar na riqueza e na pobreza, embora você só conheça uma dessas. A igreja inteira explodiu em gargalhadas. Eu olhei para ele, realmente olhei, e vi um estranho. Um homem que me amava apenas quando eu servia de piada, de contraste para elevar sua própria imagem. As lágrimas vieram, mas não de alegria. Assinamos os papéis mecanicamente. O beijo foi rápido, frio. A saída da igreja sob chuva de arroz pareceu um corredor de humilhação.
Na limusine a caminho da recepção, tentei confrontá-lo. Por que você disse aquilo? Ele deu de ombros. Relaxa, Carol. Foi só uma brincadeira. Você é sensível demais. A recepção acontecia num buffet luxuoso em Pinheiros, salão enorme com lustres de cristal e vista para a cidade. Sentei-me à mesa principal como uma estátua. As pessoas riam, brindavam, dançavam. Rodrigo circulava recebendo cumprimentos, me deixando sozinha. Até que um homem de terno escuro entrou segurando uma pasta de couro. Ele olhou ao redor e perguntou ao garçom: "Onde está Carolina Mendes?" Meu coração disparou. Algo estava prestes a mudar completamente. O homem se aproximou da minha mesa com passos firmes e profissionais. "Carolina Mendes?" Ele estendeu a mão. "Meu nome é Dr. Henrique Campos, advogado responsável pelo espólio de Lourdes Mendes, sua avó." Minha garganta apertou ao ouvir o nome dela. Rodrigo apareceu ao meu lado instantaneamente, braço possessivo em volta dos meus ombros. "Algum problema?" Ele perguntou com aquele tom de superioridade que eu agora reconhecia tão bem. Dr. Campos ignorou-o completamente. "Preciso falar com a senhora em particular. É sobre a herança deixada por sua avó." A palavra herança ecoou pela mesa. Beatriz se aproximou, nariz empinado. Dr. Renato franziu a testa. Eu me levantei, pernas bambas, e segui o advogado até uma sala reservada do buffet. Ele colocou a pasta sobre a mesa e retirou um envelope lacrado com meu nome escrito à mão pela minha avó. Lágrimas arderam nos meus olhos. "Sua avó me procurou há 8 meses. Dr. Campos explicou calmamente. "Ela queria garantir que você recebesse isso no momento certo. Ela especificou que fosse entregue no dia do seu casamento." Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta manuscrita e vários documentos. Li as palavras da minha avó com a visão embaçada. "Minha querida Carolina, se você está lendo isso, significa que parti. Perdoe-me por nunca ter contado, mas eu não era quem você pensava. Meu pai, seu bisavô, era dono de terras em Campinas. Herdei propriedades, investimentos e ações. Escolhi viver com simplicidade porque riqueza não define caráter, mas revela." Minha respiração falhou. Continuei lendo. Testei Rodrigo sem ele saber. Contratei investigadores que confirmaram minhas suspeitas. Ele descobriu sobre a herança há 6 meses e decidiu acelerar o casamento. Perdoe-me por não intervir, mas você precisava ver quem ele realmente é. Use essa herança com sabedoria. Construa a vida que merece. Dr. Campos abriu os documentos. Propriedades avaliadas em 12 milhões. Investimentos em ações que rendiam mensalmente valores superiores ao salário anual de Rodrigo. Contas bancárias que eu nem sabia que existiam. Eu estava olhando para uma fortuna que transformava completamente minha realidade. "Tem mais", Dr. Campos disse, retirando outro envelope. "Seu noivo contratou um investigador particular há 6 meses. Aqui estão as conversas dele com o detetive, planejando como teria acesso ao dinheiro após o casamento." Minhas mãos tremiam segurando as transcrições. Rodrigo sabia. Ele sempre soube. E ainda assim me humilhou publicamente, confiante de que eu era fraca demais para reagir. Limpei as lágrimas, respirei fundo e senti algo novo crescer dentro de mim. Não era raiva. Era clareza absoluta, fria e afiada como lâmina. Voltei para o salão segurando os documentos como escudo. Rodrigo estava rindo com os padrinhos, taça de champanhe na mão, completamente despreocupado. Caminhei diretamente até o DJ e pedi o microfone. A música parou. 300 pessoas viraram para mim. Rodrigo franziu a testa, confuso. "Boa noite a todos." Comecei, voz firme ecoando pelos alto-falantes. "Quero agradecer por estarem aqui, no que deveria ser o dia mais feliz da minha vida." Rodrigo sorriu, achando que eu faria um discurso emocional. "Mas antes de continuarmos, preciso compartilhar algo importante." Levantei os documentos. Acabei de descobrir que minha avó, Dona Lourdes, a mulher humilde que Rodrigo e sua família tanto ridicularizaram, deixou-me uma herança.
Murmúrios percorreram o salão. Beatriz empalideceu. Uma herança avaliada em mais de 12 milhões de reais, incluindo propriedades, investimentos e ações. O silêncio foi ensurdecedor. Rodrigo congelou, taça parada no ar. Mas a parte mais interessante, continuei, é que meu querido marido sabia disso há 6 meses. Projetei no telão as conversas entre Rodrigo e o investigador particular. Mensagens dele dizendo: preciso confirmar quanto ela vai herdar antes de me comprometer de verdade. Outra: se for o que estou pensando, esse casamento resolve minha vida. E a pior: ela é tão ingênua que nem vai perceber. A recepção explodiu. Convidados gritavam. A família de Rodrigo estava pálida. Ele subiu no palco, tentando pegar o microfone. Carol, amor, você está interpretando errado. Eu posso explicar. Desviei dele. Não precisa explicar, Rodrigo. Está tudo documentado aqui. Inclusive a parte onde você riu de mim no altar, me chamou de pobre, me humilhou na frente de todos, achando que eu dependia de você. Dr. Renato tentou intervir. Isso é um mal-entendido absurdo. Olhei diretamente para ele. O mal-entendido foi achar que dignidade se mede em conta bancária. Minha avó tinha mais dinheiro que toda a sua família junta e escolheu viver com simplicidade. Enquanto isso, seu filho caçava fortuna como quem caça troféu. Beatriz se levantou, indignada. Você está fazendo um escândalo. Isso é difamação. Dr. Campos subiu ao palco, sereno. Não é difamação quando há provas. Rodrigo assinou o contrato com um investigador particular, pagou adiantado, recebeu relatórios detalhados. Tudo legal e rastreável. Rodrigo caiu de joelhos dramaticamente. Carol, por favor, eu te amo. Perdoa esse erro. A gente pode recomeçar. Olhei para ele, esse homem que eu amei, e senti apenas pena. Amor não humilha. Amor não ridiculariza. Amor não usa. Respirei fundo. Quero a anulação deste casamento. A humilhação pública que sofri hoje serve como evidência de coação emocional. Dr. Campos já preparou os documentos. O salão estava em choque absoluto. Algumas pessoas aplaudiram, outras choravam. Rodrigo permaneceu de joelhos, derrotado, enquanto sua família implodia ao redor dele. Nos dias seguintes, a história se espalhou como incêndio. Jornais locais cobriram o escândalo, sempre com cuidado, mas a versão correta circulou nas redes sociais. Rodrigo tentou me procurar 12 vezes. Bloqueei-o em todas. Sua família contratou advogados para tentar contestar a anulação, mas a humilhação pública registrada em vídeos por diversos convidados serviu como prova irrefutável. O casamento foi anulado em 45 dias. Usei parte da herança exatamente como minha avó teria querido. Criei o Instituto Lourdes Mendes de Educação, oferecendo bolsas integrais para jovens de baixa renda estudarem literatura e artes. A primeira turma teve 50 alunos. Nas entrevistas, perguntei a eles o que dignidade significava. As respostas me fizeram chorar, mas de um jeito bom, de um jeito que cura. Mudei-me para um apartamento aconchegante na Vila Madalena, longe do Jardim Europa e de tudo que representava. Adotei uma gata chamada Lourdes e comecei terapia. Nas sessões, desconstruí anos aceitando migalhas emocionais, achando que amor significava aguentar desrespeito. 3 meses depois, outras mulheres me procuraram. Rodrigo havia feito o mesmo esquema antes, investigando patrimônios, fingindo interesse genuíno. Uma delas quase casou, outra perdeu economia num golpe que ele armou. Reunimos evidências e protocolamos denúncia. Ele perdeu a licença para advogar e enfrenta processo por estelionato emocional. A família Almeida desapareceu do meu radar. Ouvi dizer que Beatriz parou de frequentar os mesmos círculos sociais. Envergonhada. Doutor, Renato enfrentou críticas no escritório por ter criado um filho sem caráter. Não senti prazer nisso, apenas indiferença. Eles deixaram de importar. 1 ano depois do casamento que nunca deveria ter acontecido, visitei o túmulo da minha avó. Levei flores amarelas, as favoritas dela, e sentei na grama úmida de Campinas. Obrigada, avó.
sussurrei. Obrigada por me ensinar que o valor de uma pessoa nunca está no que ela tem, mas no que ela é. Hoje, quando olho para trás, percebo que minha avó me deu muito mais que dinheiro. Ela me ensinou que dignidade não tem preço e que pessoas mostram quem realmente são quando acham que você não tem nada a oferecer. Rodrigo procurou pelo valor errado e perdeu algo que dinheiro nenhum pode comprar. Uma pessoa que o amava de verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, conta nos comentários. Você já foi subestimado por alguém que depois se arrependeu? Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias reais como esta. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e clica no próximo vídeo recomendado que já está te esperando. Sua experiência importa, e eu quero te ouvir.